Oi, tudo bem? Hoje existe um pensamento entre os cristãos que basta você amar a Jesus. Esse pensamento tem criado força nos últimos tempos. Você não precisa fazer mais nada a não ser amar a Jesus. Então, nesse caso, você já estará salvo. Agora, se a gente entende que amar a Jesus é um simples sentimento, pode saber que essa é a religião mais falsa do mundo. O próprio Jesus foi contra isso. Quando perguntar a Jesus sobre o grande mandamento da lei, está em Mateus capítulo 22, a partir do verso 37. Jesus fala que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente entende aqui que há dois mandamentos. Aí você pode pensar, mas se eu amo a Deus, naturalmente vou amar o próximo. Porém, aqui fala de dois mandamentos. Você tem que amar a Deus e também amar o próximo. São dois mandamentos distintos. Um não depende do outro. Ou seja, não significa que você amando a Deus, você irá amar o seu próximo. Por isso que existem dois mandamentos. Um outro ponto muito importante, porque o próprio Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será como a casa construída sobre a areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e pratica, será como a casa construída sobre a rocha. Então, amar a Jesus no sentido correto significa também guardar os seus mandamentos, praticar as suas palavras e também amar o próximo. O próprio João ele fala: se você fala que ama a Deus, mas não ama o próximo, como você vai amar a Deus a quem você não vê e não vai amar o próximo a quem você vê? Então, essa é uma religião falsa. Você tem um simples sentimento por Jesus, se você nem se preocupa em amar o seu próximo. Então, por esses ensinamentos de Jesus, nós entendemos perfeitamente que não basta amar a Jesus. Precisamos seguir a sua palavra, que é a própria Bíblia. Jesus mesmo fala: santificar na verdade a sua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela deve ser seguida. O próprio Jesus, ele falava sobre os salmos. Jesus falava sobre os profetas, que estava escrito nos profetas, porque falava dele mesmo. E a Bíblia fala: está escrito que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Um outro ponto importante é que Jesus também ele disse que ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade. Está escrito que o Espírito Santo nos guia na verdade. Ele nos guiará em toda a verdade. Então você precisa, segundo o ensinamento de Deus, amar a Jesus, guardar os seus mandamentos, ouvir a tua palavra, seguir os seus ensinamentos, é praticar aquilo que você aprendeu e ser guiado pelo Espírito Santo. Então são pontos importantes. A gente entende que a salvação, obviamente a salvação é uma graça de Deus, mas é uma graça que nos mostra um caminho a seguir. Por isso Jesus fala que o caminho estreito, ele é o caminho que leva à salvação, e o caminho largo leva à perdição. Essa ideia de simplesmente amar Jesus como um mero sentimento se torna um caminho largo, onde milhões de pessoas com esse pensamento estarão perdidas para sempre.